Sejam todos muito bem-vindos ao Desbravando o Desconhecido. Hoje, eu te convido a embarcar comigo em uma jornada que vai nos levar diretamente ao coração de uma vila encantadora e misteriosa na Grã-Bretanha. Um lugar que parece ter sido esculpido pelo tempo e envolto em segredos que desafiam a imaginação. Estamos falando de uma localidade tão antiga, tão carregada de história, que seus registros oficiais datam de 1145, mas há quem jure que suas raízes afundam ainda mais no passado, talvez há 5.000 anos, quando dizem que servia como um cemitério sagrado para povos pagãos. Imagina só, um pedaço de terra que testemunhou rituais esquecidos, que viu civilizações nascerem e morrerem, e que hoje é um ponto de fascínio para arqueólogos, pesquisadores paranormais e aventureiros como nós, que não resistem ao chamado do desconhecido. Então, pega um chá ou algo mais forte, porque a história pede. Fica comigo nessa aventura e vamos descobrir juntos os mistérios de Vole Andered e sua lendária casa, Ansley Inn, que eu vou chamar só de Ansley para não enrolar a língua. Antes de começarmos, já aproveita e deixa aquele like maroto logo no início do vídeo. É super importante para a gente continuar explorando esses lugares incríveis juntos. Confere se está inscrito no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nada e me segue lá no @desbravando_off no Instagram. Por lá, eu sempre aviso quando tem vídeo novo saindo do forno, compartilho curiosidades extras. Se você me marcar nas suas postagens, eu faço questão de repostar com o maior carinho. Agora, segura firme, porque vou chamar a vinheta e a gente já mergulha de cabeça nessa história cheia de assombrações, maldições e um homem chamado John Weiss, que pode ter sido tanto o salvador quanto a vítima desse lugar. Vinheta, por favor. Vamos começar pelo básico. Vole Andered é uma vila que parece ter sido desenhada por um artista nostálgico, daquelas que você imagina ao fechar os olhos pensar na Grã-Bretanha rural. É um lugar onde casinhas de pedra cinzenta, cobertas por musgo e era, alinham-se em ruas tortuosas que serpenteiam entre colinas verdejantes, salpicadas de ovelhas pastando tranquilamente. O ar ali tem aquele cheiro fresco de terra molhada e madeira queimada, vindo de chaminés que soltam fumaça suave nas tardes frias. À distância, o som de um riacho correndo ou o canto ocasional de um pássaro completam o cenário, criando uma sensação de paz quase mágica, como se o tempo tivesse decidido tirar uma soneca eterna naquele canto do mundo. Mas, meus amigos, não se deixe enganar por essa tranquilidade de cartão postal. Vole Andered guarda segredos que vão muito além de sua aparência serena, e o verdadeiro coração pulsante dessa vila não está em suas praças ou em suas fazendas, mas em uma construção misteriosa que repousa na descida de uma colina próxima, um lugar chamado Ansley Inn. Eu vou simplificar e chamar essa casa de Ansley. Por quê? Vamos ser honestos, esses nomes britânicos cheios de hífens são um desafio até para quem tenta pronunciá-los com sotaque. Ansley é um lugar tão antigo que seus primeiros registros oficiais remontam ao ano de 1145, uma data que já por si só evoca a imagem de cavaleiros em armaduras, feiras medievais e castelos de pedra erguidos contra o céu cinzento. Mas aqui vem a parte que dá um arrepio na espinha. Isso é apenas o que conseguiram catalogar em documentos amarelados, guardados em arquivos empoeirados de algum mosteiro ou prefeitura antiga. Historiadores, arqueólogos e os moradores mais velhos da região, aqueles que passam as tardes em pubs locais, contando histórias com um copo de cerveja na mão, acreditam que a estrutura, ou pelo menos o terreno onde ela se ergue, já estava lá muito antes disso. Há quem diga que, há cerca de 5.000 anos, esse pedaço de terra servia como um cemitério pagão, um santuário ao ar livre onde povos antigos depositavam seus mortos com oferendas de flores, pedras ou ossos entalhados, realizando rituais sob a luz da lua ou calor do sol nascente. Estamos falando de um solo que pode ter sido pisado por druidas envoltos em mantos rústicos, entoando cânticos que o vento levou embora, por guerreiros saxões, suas espadas de ferro ainda manchadas de batalhas, e por sabe-se lá quantas outras tribos e clãs esquecidos, cada um deixando um fragmento de sua energia, de suas crenças, de suas almas nesse chão que parece vivo, quase respirando. Imagine por um instante, um lugar que viu passar de milênios, que sentiu os pés descalços de homens e mulheres que olhavam para as estrelas com reverência, que ouviu orações em línguas que hoje ninguém mais fala. É o tipo de cenário que faz você parar, respirar fundo e se perguntar: quantas vidas cruzaram esse caminho?
Quantas mãos tocaram essas pedras antes que elas fossem empilhadas para formar Annesley? Quantas vozes foram silenciadas pelo tempo, deixando apenas ecos que ainda reverberam para quem tem coragem de ouvir? Por quê? Sim, Annesley não é só uma casa, é um testemunho, um guardião de segredos que atravessaram eras, um lugar que carrega o peso de um passado que se recusa a ser esquecido. A história oficial de Annesley começa a ganhar contornos mais claros por volta do século XII, uma época em que a vila de Volendered estava vivendo um momento de crescimento. A Inglaterra medieval estava mudando, com vilas se transformando em pequenos centros de comércio e fé, e a Igreja Católica aproveitava cada oportunidade para afirmar seu domínio. Foi nesse contexto que os líderes religiosos da região decidiram que era hora de erguer um templo que fosse mais do que uma capela improvisada de madeira. Queriam algo grandioso, um marco que simbolizasse a glória de Deus, claro, o poder dos homens que o serviam. Assim nasceu o projeto da Igreja de Santa Maria, uma construção imponente que prometia torres altas apontando para o céu como dedos de pedra, vitrais coloridos que capturariam a luz do sol em mosaicos de vermelho, azul e dourado, e um altar que reuniria fiéis de toda a redondeza em orações solenes. Era um plano ambicioso, digno de uma era em que a fé movia montanhas, ou pelo menos as fazia ser escavadas por mãos humanas. Mas um empreendimento tão monumental precisava de gente para torná-lo realidade. Os responsáveis juntaram um exército de trabalhadores, camponeses locais, calejados pelo trabalho nas colinas, que sabiam como cortar pedra e carregar fardos pesados, arquitetos talentosos, talvez vindo de cidades maiores como Londres ou York, carregando rolos de pergaminho cheios de desenhos detalhados e cálculos precisos. E, infelizmente, mão de obra escravizada. Pessoas arrancadas de suas terras distantes, trazidas em correntes para servir a uma causa que não era delas. Esses homens e mulheres, muitos sem nome nos registros da história, passavam os dias sob o sol inclemente ou a chuva fria do interior britânico, carregando blocos de pedra que pesavam mais que seus próprios corpos, cavando fundações profundas no solo duro, moldando com suor e sangue o que seria um símbolo de devoção ou de opressão, dependendo de quem conta a história. E onde eles alojaram toda essa gente durante os longos anos de construção? Exatamente em Annesley. A casa, que já existia em uma forma mais rudimentar, talvez uma cabana de pedra tosca ou um abrigo construído por mãos ainda mais antigas, foi adaptada para servir como dormitório temporário. Imagine a cena. Dezenas de almas cansadas, seus corpos doloridos do trabalho brutal do dia, amontoadas em quartos frios e escuros à noite, dividindo pouco espaço entre colchões de palha mofada, cobertores finos que mal protegiam do vento que assobiava pelas frestas, e o cheiro acre de suor, terra e desespero. Era um lugar de descanso, mas não de paz. As paredes de pedra bruta pareciam engolir a luz das poucas velas que tremeluziam, criando sombras que dançavam como se tivessem vida própria. Os corredores eram estreitos, quase sufocantes, forçando os mais altos a se curvarem para passar pelas portas, enquanto o teto baixo dava uma sensação claustrofóbica que parecia apertar o peito e dificultar a respiração. E aqui já começa o primeiro mistério que faz Annesley se destacar. Ela não era um lugar comum. Havia algo na energia ali, um peso no ar que não se explicava só pela exaustão dos ocupantes. Era como se as pedras absorvessem cada suspiro, cada grito abafado, cada gota de suor e lágrimas daqueles que ali passaram, transformando a casa numa espécie de cápsula do tempo viva, um arquivo de emoções que nunca descansaram. Não demorou muito para que as primeiras histórias estranhas começassem a surgir entre os trabalhadores. Enquanto a igreja de Santa Maria crescia, majestosa, com suas torres se erguendo como um desafio ao céu e seus sinos sendo forjados para soar pela primeira vez, Annesley parecia afundar em uma escuridão que ia além do físico. Os homens, já sobrecarregados pelo trabalho árduo e pela saudade de casa, começaram a relatar coisas que não conseguiam explicar nem para si mesmos. Alguns acordavam no meio da noite com o som de vozes sussurrando em línguas que ninguém reconhecia. Não era o inglês rude dos camponeses, nem o latim dos padres, mas algo mais antigo, gutural, como um eco de um passado que ninguém ali conhecia. Outros juravam ter visto sombras se movendo sozinhas pelos corredores, figuras esguias se deslizavam pelas paredes e desapareciam ao virar uma esquina, ou que se dissolviam como fumaça quando a luz trêmula de uma vela tentava alcançá-las. Havia uma sensação constante de ser observado, um peso nos ombros que fazia até os mais corajosos hesitarem antes de entrar em certos quartos, como se olhos invisíveis o seguissem de cada canto escuro.
Os mais supersticiosos entre os trabalhadores culpavam o solo pagão onde Ansley estava sentada. Diziam que ele estava se revoltando contra a nova fé cristã que tentava dominá-lo, como se os espíritos antigos, aqueles que outrora dançavam sobre as estrelas, enterravam seus mortos com reverência, rejeitassem a cruz que agora se erguia ao lado. Outros apontavam para uma descoberta ainda mais intrigante que veio à tona durante a construção, uma nascente subterrânea que corria bem debaixo da casa. Sim, você ouviu bem, uma nascente. Enquanto cavavam as fundações, os trabalhadores encontraram essa fonte de água natural exatamente no ponto onde hoje fica a lareira de Ansley, um buraco escuro no chão que parecia pulsar com vida própria, suas águas cristalinas brotando da terra como um segredo guardado por milênios. Para os pagãos que ali estiveram antes, essa nascente teria sido sagrada, um presente da Mãe Terra, um ponto de conexão com o divino. Mas os construtores da igreja de Santa Maria tinham outros planos. Em vez de respeitar essa dádiva natural, decidiram redirecioná-la, desviando o fluxo através de canais rudimentares para alimentar o templo com água limpa para seus rituais, batismos, bênçãos, lavagens sagradas. E aí, meus amigos, parece que eles mexeram em algo que não deveriam ter tocado. Os locais até hoje chamam isso de abrir um portal, uma expressão que eu, sendo mais pé no chão, não sei se engulo completamente, mas se faz um certo sentido quando você ouve as histórias. Talvez tenham perturbado uma energia que estava adormecida naquele chão há milhares de anos, algo que os antigos reverenciavam e que os novos ocupantes, com sua fé cristã e suas ferramentas de fel, não entenderam ou não quiseram entender. Há quem diga que a nascente era mais do que água, era um canal, uma ponte entre mundos, e ao desviá-la, os construtores romperam o equilíbrio que mantinha certas forças em repouso. A partir desse momento, Ansley nunca mais foi a mesma. Os relatos de assombrações começaram a se multiplicar. Trabalhadores que se recusavam a dormir na casa, alegando que sentiam mãos frias tocar seus rostos no escuro. Outros que diziam ouvir o som de água correndo sob o chão, mesmo em noites secas. E até um relato de um homem que viu uma figura encapuzada parada perto da lareira, apenas para desaparecer quando ele tentou se aproximar. A construção da igreja terminou, mas Ansley ficou marcada, como se tivesse absorvido a revolta daquele solo sagrado e a transformado em algo palpável. Com o passar dos séculos, a casa mudou de mãos e de propósito como um camaleão que troca de pele, mas nunca de essência. Depois de servir como alojamento temporário para os trabalhadores da igreja de Santa Maria, ela se transformou em uma hospedaria, um ponto de parada para viajantes cansados que cruzavam as estradas lamacentas da Grã-Bretanha medieval. Mercadores carregando suas carroças rangentes cheias de lã ou especiarias paravam ali para uma noite de descanso. Peregrinos com seus cajados e capas poídas buscavam abrigo antes de seguir para santuários distantes. Até mesmo alguns errantes, figuras sem nome ou destino, encontravam refúgio em seus quartos baratos. Era um lugar prático, perto da vila, com espaço suficiente para abrigar pequenos grupos e uma lareira que prometia calor nas noites frias do interior britânico, quando o vento cortante das colinas parecia querer arrancar a alma do corpo. Só que ninguém ficava por muito tempo. As histórias começaram a se espalhar como fogo em palha seca, contadas em sussurros nos pubs da vila ou ao redor de fogueiras nas estradas. Hóspedes acordavam no meio da noite com o som de passos pesados, como o de um cavaleiro em armadura completa, atravessando as paredes como se elas fossem feitas de ar. O barulho era tão real que alguns juravam ouvir o clangor de metal contra pedra, o som de botas ferradas ecoando nos corredores vazios. Outros relatavam visões indistintas que apareciam e sumiam em um piscar de olhos. Um centurião romano, montado em um cavalo espectral, galopando pelo corredor principal com o som de cascos que reverberava nas pedras, como se patrulhasse um posto há muito esquecido. Uma mulher chorando baixinho em um canto escuro, o rosto escondido por um véu que ninguém conseguia distinguir. Suas lágrimas caindo silenciosamente no chão frio. Até mesmo crianças rindo ou gritando em quartos onde não havia ninguém. Um som que gelava o sangue fazia os mais corajosos largarem suas mochilas, se fugirem antes do amanhecer. A fama de assombrada foi crescendo, e logo Ansley passou a ser evitada por famílias comuns, por aqueles que queriam um lar tranquilo para criar filhos, plantar um jardim ou simplesmente viver sem olhar por cima do ombro a cada barulho estranho. Por volta do século XV, a casa já tinha se transformado em uma pensão barata, um refúgio para os mais pobres da região. Os sem-teto que vagavam pelas estradas, os desesperados que não tinham para onde ir,
ou se fugiam da lei ou da igreja com seus julgamentos implacáveis, suas fogueiras sempre prontas. Era o tipo de lugar onde você pagava umas poucas moedas de cobre por uma cama dura, um pedaço de pão seco e uma sopa rala que mal aquecia o estômago, sem fazer muitas perguntas sobre quem dormia ao seu lado ou por que eles tremiam à noite. E foi nesse período sombrio que uma figura marcante cruzou o caminho de Annesley, uma curandeira que os registros chamam apenas Mulher do Túnel. Eu poderia chamá-la de bruxa, mas vou evitar essa palavra aqui. Dizem que o espírito dela, que ainda ronda a casa, detesta esse termo com uma fúria que faz as paredes tremerem, e eu não quero arriscar irritá-la, ainda mais numa noite de sexta-feira, com a lua cheia brilhando lá fora e o relógio marcando meia-noite enquanto escrevo isso. Conta-se que essa mulher vivia na pensão como uma espécie de anjo para os miseráveis da vila. Ela conhecia os segredos das ervas como poucos, misturando folhas de milefólio, raízes de mandrágora e flores silvestres para criar remédios que aliviavam febres, curavam feridas infeccionadas e até afastavam dores que os médicos da época não sabiam tratar. Ajudava mulheres em partos difíceis, trazendo bebês ao mundo com mãos firmes e um olhar sereno que parecia acalmar até os corações mais aflitos, e oferecia consolo aos doentes com palavras que pareciam carregadas de uma sabedoria antiga, algo que vinha de tradições muito mais velhas que o cristianismo que dominava a região com seus sermões e cruzes. Ela era uma figura discreta, dizem, com cabelos grisalhos escondidos sob um capuz simples e um sorriso que raramente aparecia, mas se aquecia quem o recebia. Para os pobres de Vollenderede, ela era uma bênção, uma luz na escuridão de uma vida marcada pela fome e pelo frio. Mas naquela época, o século XV, qualquer coisa que não se encaixasse na doutrina rígida da igreja era vista como heresia, um pacto com forças demoníacas que precisava ser eliminado a qualquer custo. A curandeira acabou sendo descoberta, talvez por um vizinho ciumento que invejava suas curas, talvez por um padre desconfiado que notou que suas poções funcionavam melhor que as orações dele, ou quem sabe por uma criança que, sem querer, deixou escapar que a tia da pensão tinha salvado sua mãe com uma bebida estranha. Ela foi denunciada, e a vila, que antes acolhia em silêncio, virou as costas em medo ou fanatismo. Perseguida como uma ameaça à ordem divina, ela foi condenada à fogueira, o destino cruel reservado a tantas outras que ousaram desafiar as regras de um mundo dominado pelo medo e pela superstição. Mas antes de ser capturada, ela lutou pela vida. E como? Usando um túnel secreto que ligava Annesley à igreja de Santa Maria. Sim, aquele mesmo túnel que saía da lareira com a nascente. Era um esconderijo engenhoso, um buraco estreito, escavado na pedra bruta, que descia em curvas apertadas até o subsolo da igreja, talvez construído pelos primeiros ocupantes da casa como uma rota de fuga ou pelos trabalhadores da obra sacra como um atalho esquecido. Ela se escondeu ali por dias, talvez semanas, encolhida na escuridão úmida, ouvindo o som da água pingando nas paredes, o gotejar constante misturado ao som abafado de seus próprios suspiros. A luz do dia não chegava até lá. Apenas o brilho fraco de uma vela que ela carregava, tremendo em suas mãos. Ela esperava que os perseguidores desistissem, que a chuva ou a noite os fizesse voltar para suas casas, mas o destino tinha outros planos. As cheias sazonais, que enchiam o túnel com água barrenta até quase o teto, ou a determinação implacável dos caçadores de hereges, com seus cães farejando cada canto da vila, acabaram com sua fuga. Ela foi arrastada para fora, dizem, com os cabelos molhados grudados no rosto e os olhos ainda brilhando com uma mistura de medo e desafio. Sua morte na fogueira deixou uma marca em Annesley, uma cicatriz invisível que muitos acreditam ter prendido seu espírito à casa, uma presença que ainda ronda os quartos, rejeitando o rótulo de bruxa e talvez protegendo, ou assombrando, quem ousa cruzar seu caminho. Mas a história de Annesley não para por aí. Vamos dar um salto gigante no tempo e chegar ao século XX, porque é aqui que ela ganha um novo capítulo, um novo protagonista e um destino que parece escrito nas estrelas, ou nas sombras. Em 1968, um homem chamado John Hayes entrou em cena, e com ele veio uma reviravolta que mudou tudo. John era um marceneiro simples, um artesão de mãos calejadas que sabia transformar madeira bruta em móveis robustos de carvalho, peças que carregavam a força e a simplicidade de uma vida honesta. Ele não era rico, mas vivia bem do seu ofício, ganhando o suficiente para sustentar sua esposa e 2 filhos pequenos em uma casinha modesta na periferia de Vollenderede. Mais do que um trabalhador,
John era um homem de fé protestante e fervorosa, do tipo que carregava a Bíblia como se fosse uma extensão do próprio braço, pregando sermões nas esquinas da vila com uma voz firme e olhos cheios de convicção, como um missionário de rua que acreditava poder salvar o mundo com palavras e orações. Ele tinha uma vida estável, uma rotina tranquila, uma família que o amava, até que ouviu falar de Ansley. A casa estava vazia há 5 anos, um esqueleto de pedra caindo aos pedaços depois de funcionar como um pub que nunca deu certo. Os clientes fugiam apavorados após sessões paranormais amadoras organizadas por curiosos, barulhos inexplicáveis que ecoavam nas vigas do teto e até incidentes sombrios que ninguém gostava de detalhar. Histórias de pessoas que saíam correndo no meio da noite ou que nunca mais voltavam para buscar suas coisas. A prefeitura já tinha planos prontos para demolir Ansley e abrir espaço para uma ampliação da estrada, um projeto que enterraria seus segredos sob camadas de asfalto e progresso. Mas John viu algo diferente naquele monte de ruínas. Talvez fosse o instinto de um marceneiro que enxergava potencial onde outros viam destroços, ou talvez um chamado que ele não sabia explicar. Por apenas 2.500 libras, uma pechincha mesmo para os padrões da época, ele comprou a propriedade, sonhando em transformá-la numa pensão que sustentaria sua família e daria um novo lar aos ex. Ele imaginava quartos cheios de hóspedes, o som de risadas na sala de jantar, o calor da lareira aquecendo as noites frias, um futuro simples e feliz. Mal sabia ele que Ansley tinha outros planos, e que, ao cruzar aquele limiar, ele estava assinando um pacto que duraria quase meio século. Quando John chegou, Bíblia na mão, cheio de orações e boas intenções, a casa pareceu abraçá-lo, ou talvez agarrá-lo com mãos invisíveis que ele não viu vindo. Na primeira noite, enquanto dormia ao lado da esposa, em um dos quartos mofados, ele foi arrancado da cama por uma força que não explicava. Foi como se mãos frias o puxassem para o chão, um empurrão súbito que o fez cair com um baque surdo, enquanto a esposa gritava em pânico e os filhos acordavam chorando nos quartos ao lado. O ar ficou pesado. O silêncio que veio depois foi cortado apenas pelo som da respiração acelerada da família, e o caos tomou conta daquela noite escura. No dia seguinte, a esposa de John não quis saber de explicações, promessas de conserto ou orações para afastar o mal. Ela pegou um dos filhos, juntou suas coisas em uma mala apressada e foi embora, deixando John com a filha mais nova, Caroline, que na época tinha apenas 13 anos. Eu nunca gostei dessa casa, disse ela antes de partir, o olhar fixo na porta como se temesse que algo a seguisse. A partir daí, a vida de John virou um sacrifício silencioso àquele lugar, um compromisso que ele não escolheu conscientemente, mas que aceitou como se fosse uma missão divina, ou uma prisão da qual não conseguia escapar. Ele passou quase 50 anos, de 1968 até sua morte em 2017, dedicando-se a Ansley como se fosse parte dele mesmo. Consertava telhados que voltavam a ruir como se amaldiçoados, as vigas cedendo ao peso de algo mais do que o tempo. Escavava o chão em busca de respostas para os sussurros que ouvia à noite, suas mãos calejadas cavando a terra fria. E aprendia a conviver com os espíritos que habitavam cada canto da casa, figuras se lhe via com uma clareza que assustava até os mais céticos. Encontrou ossos de crianças, pequenos e frágeis, enterrados sob o assoalho do quarto principal, talvez vítimas de um ritual antigo ou de uma tragédia esquecida, adagas antigas com marcas de uso, o metal corroído mas ainda afiado, como se tivesse cortado algo ou alguém, séculos antes, tábuas de madeira escritas em francês normando, uma língua quase extinta que falava de tempos de invasões e castelos, até um gato mumificado, selado nas paredes como um amuleto de proteção de tempos imemoriais. Seus olhos vazios encarando o nada. Cada descoberta era um fio que puxava mais fundo no mistério, como se Ansley estivesse contando sua história para ele, pedaço por pedaço, sussurrando segredos que ninguém mais queria ouvir. John dizia ver coisas que outros duvidavam, mas que ele descrevia com uma lucidez desconcertante que fazia você questionar o que era real. Havia monges sombrios que rondavam os corredores, suas vestes escuras arrastando pelo chão de pedra, os capuzes escondendo rostos que ninguém via. Uma mulher com um bebê chorando, uma figura etérea que aparecia e sumia perto da lareira, o som do choro ecoando como um lamento preso no tempo. Um soldado romano, completo com armadura e cavalo, atravessando as paredes como se patrulhasse um posto há muito esquecido, o clangor do metal contra a pedra reverberando na noite, e até uma criatura demais. De 2 metros no celeiro, uma sombra que mudava de forma,
às vezes humanoide, às vezes algo mais grotesco, que fazia até os mais corajosos hesitarem antes de abrir aquela porta rangente. Ele não era louco, era um homem de fé, um protestante que começou sua jornada com a Bíblia como escudo, mas que, com o tempo, começou a questionar tudo o que acreditava enquanto vivia naquele mundo que só Ansley parecia compreender. Com o passar dos anos, John transformou a casa num ponto de encontro para caçadores de fantasmas, grupos de pesquisadores paranormais que, por 18 anos seguidos, visitaram Ansley com suas câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e uma curiosidade insaciável que beirava a obsessão. Ele os recebia como amigos, sentava-se com eles à luz de velas na sala principal, o fogo crepitando na lareira enquanto contava o que via e sentia, sua voz firme mas carregada de um peso que ninguém podia ignorar. Eles capturavam orbes brilhantes flutuando no ar, vultos indistintos que atravessavam as lentes, vozes sussurradas que apareciam nos gravadores dizendo frases desconexas em línguas antigas. John se tornou parte da casa, um guardião das suas memórias, um narrador das suas histórias, ou talvez seu prisioneiro, preso por uma força que o escolheu no momento em que ele abriu aquela porta em 1968 e decidiu ficar. Caroline, a filha que ficou com ele até os 13 anos, cresceu entre essas assombrações, ouvindo os passos do soldado romano, os choros da mulher com o bebê, os cânticos baixos dos monges que pareciam vir debaixo do chão. Mas aos 13, sua mãe voltou, determinada a tirá-la daquele lugar que ela chamava de amaldiçoado. Caroline só retornou aos 30, quando John já era um velho de cabelos brancos e passos lentos, curvado pelo peso dos anos e das histórias que carregava. Ela voltou para ajudá-lo a manter Ansley viva, mas quando ele morreu, em 2017, algo mudou irreversivelmente. Caroline assumiu o comando, abrindo as portas para pesquisadores paranormais, curiosos até turistas em busca de um arrepio, mas muitos dizem que a energia não é mais a mesma. Os caçadores de fantasmas se conheciam John sentem falta da conexão que ele tinha com a casa, daquela autenticidade que transformava cada história num pedaço de verdade viva, como se ele fosse o elo entre o passado e o presente. Hoje, Ansley ainda está lá, suas pedras frias guardando segredos que vão desde os rituais pagãos de 5.000 anos atrás até as últimas palavras de John, murmuradas em uma noite silenciosa antes de seu último suspiro. E eu fico aqui imaginando como seria pisar nesse lugar, sentir o peso daquelas pedras sob os pés, ouvir o eco de passos que não explico, talvez até espiar o celeiro e torcer para não ver aquela criatura de 2 metros me encarando de volta com olhos que não vejo. Será que eu teria coragem de passar uma noite ali, com uma lanterna na mão e o coração na boca, esperando o som das tornozeleiras da curandeira ou o galope do cavalo romano? E se eu ficasse cara a cara com John, ou com o que sobrou dele, ainda vagando pelos corredores como um guardião eterno? Por quê? No fundo, a grande questão é essa. John Hayes foi salvador de Ansley, impedindo sua demolição e dando ela quase 50 anos de vida extra, ou foi sua vítima, um homem que entregou sua família, sua sanidade, sua existência, um lugar que o escolheu e nunca o deixou ir? A resposta, talvez, esteja nas paredes, no túnel, na nascente, ou nos espíritos que ainda caminham por lá, sussurrando para quem tem coragem de ouvir. E você, o que acha disso tudo? Acredita que Ansley é um portal para o passado, um lugar onde o tempo se dobrou e prendeu essas almas em um ciclo sem fim? Ou acha que é só um eco de memórias antigas amplificado pela imaginação e pelo isolamento daquele canto da Grã-Bretanha? Já ouviu falar dela? Conhece alguém que esteve lá? Ou quem sabe até pisou nesse chão assombrado e voltou com uma história para contar? Talvez você tenha uma teoria própria. Será que o desvio da nascente acordou algo que estava dormindo? Ou será que os rituais pagãos deixaram uma energia que o cristianismo nunca conseguiu apagar? Conta tudo nos comentários, porque eu quero saber cada detalhe das suas ideias, suas experiências, suas impressões. Elas são o combustível dessa nossa aventura, o que nos conecta nessa busca pelo desconhecido. Deixa teu like para apoiar essa exploração, porque cada clique ajuda a gente a continuar desbravando esses lugares incríveis. Se ainda não está inscrito no canal, aproveita agora para se juntar ao nosso time de curiosos. Ativa o sininho para não perder nenhum mistério que vem por aí. Porque, olha, tem muita coisa na fila. E me segue no @desbravando_off no Instagram, onde eu posto mais curiosidades, bastidores e fico pertinho de vocês, trocando ideias e recebendo suas sugestões. Quero aproveitar para deixar um convite especial.
Se você já pesquisou sobre Ansley ou Volendered, ou se tem fotos, vídeos ou até uma história de família que passou por lá, compartilha comigo. Eu adoraria mergulhar ainda mais nesse lugar, talvez até planejar uma visita um dia. Quem sabe gravar um vídeo direto das ruínas, sentindo na pele o que John sentiu por quase meio século. Por enquanto, deixo vocês com esse gostinho de mistério e um desejo enorme de ouvir o que vocês têm a dizer. Desejo um final de semana incrível para cada um, cheio de descanso, boas vibes e, por que não, um toque de curiosidade para desbravar o desconhecido por aí. Seja num livro, num documentário ou numa caminhada noturna que te faça olhar 2 vezes para as sombras. Um super abraço no coração de cada um de vocês, um agradecimento especial por me acompanharem nessa jornada e até o próximo vídeo, quando a gente vai mergulhar em mais um segredo do mundo que está só esperando para ser descoberto. Fui!